para conduzir a palestra Estratégia Federal para a Proteção Ambiental. Seja muito bem-vindo. Prefere ficar aqui no púlpito? O senhor que escolhe. Olha, Vamos ver se está... Boa tarde. Eu preciso manter todo mundo atento, ainda mais sexta-feira, 18 horas, happy hour chegando, e alguém vem falar de meio ambiente aqui, continuando as excelentes falas, né? Se eu não atrapalhar aqui, eu acho que eu vou ficar aqui na frente. Eu gesticulo bastante, falo rápido, falo devagar, tem alguns slides para mostrar para vocês, e eu acho que aqui me posiciono melhor. Som. Estão captando aqui ou não? Sim? Ótimo. Gente, então, novamente, boa tarde. Enfim, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar desse evento. Acho também uma oportunidade, enquanto órgão de meio ambiente, socializar algumas das suas informações, dos seus trabalhos. Trabalhos esses que colaboram para os interesses nacionais, para o interesse do Brasil, mas que estão amarrados, estão vinculados num contexto maior, né? Como eu disse, eu tenho um pouco dessa missão, desse desafio aqui de entretê-los, manter a atenção de todos e todas aqui para com o tema, principalmente após um debate, um diálogo tão interessante, né? Eu até lamento que eu não pude ter a oportunidade de participar todo o evento, né? Sexta-feira, no nosso trabalho no IBAMA, é um dia bastante corrido aí por questões de dinâmicas operacionais de dia a dia, de equipe e tudo mais. Bom, hoje eu exerço uma função lá de diretor de proteção ambiental, é uma área no IBAMA que trata de fiscalização ambiental, trata de incêndios florestais e dos assuntos de emergência ambiental. Boa parte desses assuntos são assuntos aí que vocês talvez estejam habituados a verem notícias, né? Às vezes notícias positivas, negativas, mas normalmente a gente trata em lidar com problemas ambientais, com danos ambientais, preveni-los, evitá-los ou remediá-los ou combatê-los. Eu separei um pouco o recorte da minha fala para tratar de um tema que ele é um tema importante para o Brasil, importante para o mundo, né? E que é de uma das prioridades do governo, da atual gestão, e que nós temos um grande desafio pela frente aí, que é lidar com o desmatamento, sobretudo na Amazônia, desmatamento esse que tem uma relação muito intensa, direta aí com o aquecimento do planeta, com a emissão de gás de efeito estufa. Só queria também registrar aqui a presença da Rita. A Rita é nossa assessora dos assuntos internacionais, chefe da divisão, né? Nos acompanha aqui, agradeço muito. Bom, vamos lá. Só deixa eu aprender aqui a operação do equipamento. Vamos ver, alguns segundos aqui. Foi, não foi? É para cá. Opa, foi, está indo. Aprendi aqui o acesso. Bom, então, o recorte do meu tema dentro de um contexto maior de proteção ambiental é justamente a atuação do IBAMA, né? O IBAMA, que é um dos órgãos federais que atua na proteção do meio ambiente, na proteção do bioma amazônico, sobretudo, então, no combate ao desmatamento. Desmatamento, essa agenda de combate ao desmatamento é uma das principais agendas ambientais, é o que tem muita visibilidade, né? Nós tivemos, nos últimos anos, um recrudescimento dessas taxas de desmatamento, né? Historicamente, no passado, a gente já teve momentos que chegamos a quase 30 mil quilômetros desmatados na Amazônia por ano. A partir de 2004, em particular, né, o governo federal lançou uma estratégia, um plano de ação de reduzir esse desmatamento e veio sendo implementado aí ao longo dos anos, até 2018, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia. Tivemos alguns momentos significativos de redução, né, então entre 2004 e 2012, quando se estabeleceu a menor taxa, ali, uma redução de 83%, e aí em função de diversas outras dinâmicas, contextos econômicos, sociais, de políticas públicas em especial, nós tivemos esse recrudescimento e um crescimento gradativo, né? Mudança de governo, diretrizes de prioridade de combate a esse desmatamento, né? Então,
está sendo reestabelecido um novo plano de ação de combate ao desmatamento, que é o PPCDAN. Ele foi lançado no dia 5 de junho pelo presidente da República. Esse plano é uma estratégia mais ampla, muito mais ampla do que o meu recorte aqui de instrumento de comando e controle. Ele trata o problema por vários outros vieses, trata pelo viés da necessidade de regularização fundiária, de ordenamento territorial, pela necessidade de fomento de atividades produtivas sustentáveis. A gente não pode pensar em resolver os problemas ambientais só pela linha de comando e controle. Isso é uma ferramenta, é um viés, é um mecanismo de também se contribuir. Trata também de outros instrumentos e mecanismos econômicos para repensar a Amazônia. Hoje, sobretudo, se fala muito da bioeconomia, na valorização dos ativos naturais da floresta, pensando em manter a floresta em pé, a sua função dentro de um ecossistema, o serviço que essa floresta presta, e também, aí sim, dentro de recorte também de comando e controle como uma ferramenta. Então, esse plano ele é um pouco mais abrangente, e é esse plano que é o balizador como estratégia para que a gente chegue como compromisso de país, não só de governo, no governo presente, mas do país perante seus pares no cenário internacional de se zerar o desmatamento da Amazônia. E aí, por que é tão importante zerar o desmatamento? Trazendo um pouco de contexto. Hoje, esse gráfico aqui, ele representa um pouquinho, anualmente, das emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Então, aqui até o último dado lá do 2020, a maior parte, ou pelo menos a parte significativa desses gases que causam o aquecimento, a alteração do clima, causa o efeito estufa, alteração do clima, aquecimento do planeta, e aí decorre uma série de outros eventos negativos para a vida no planeta. No caso do Brasil, 38% atualmente ele decorre de desmatamento da Amazônia, na mudança de uso do solo, mudança essa provocada pelo desmatamento. Por isso que, do ponto de vista de política pública do país, conter o desmatamento, que na sua maioria, trazendo para o aspecto da legalidade, é um desmatamento ilegal, ele é tão importante, porque a gente reduz significativamente essas emissões e contribui no arranjo global, no arranjo de governança climática, para a redução desses gases e atendimento dos compromissos internacionais do país, para a Convenção do Clima e outros compromissos aí na agenda climática. Então, estrategicamente, reduzindo o desmatamento, que na sua maioria é uma atividade legal, a gente consegue trazer uma significativa contribuição do país na agenda climática internacional. Bom, como eu havia comentado, 99%, o próximo disso é um pouco variável de ano a ano, ele é tratado como ilegal, ou seja, ele não respeita as regras que o Brasil estabeleceu para quando se pode desmatar ou não, que é aquilo que a gente chama de desmatamento para uso alternativo do solo. Quando a gente olha um pouco para o que está ocorrendo, aonde está ocorrendo esse desmatamento, na região amazônica, que representa aí 60% do território nacional, cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, pouco mais, pouco menos, depende do recorte amazônico que a gente trata, A gente vai ver aí que pelo menos 44%, 45% está localizado em áreas privadas, bem definidas, Parte disso também está localizado em assentamentos rurais federais. Seu valor até varia de 20%, às vezes até 30%, depende do ano. Se a gente considerar o assentamento como uma forma de área privada, talvez 60%, 70% de desmatamento são em áreas privadas, diferente às vezes do que a gente vê em alguns processos de desinformação, que isso ocorre em outras áreas. Tem uma parcela disso em unidades de conservação, tem uma pequena parcela em terras indígenas, tem uma parcela menor ainda em territórios tradicionais, aqueles territórios normalmente de quilombolas, territórios delimitados a esses grupos sociais. Enfim, aí tem alguns outros contextos, 17% aí sim em terras públicas, predominantemente federais, mas estaduais também. E se olharmos os fatores motivacionais, o que faz com que o desmatamento ocorra, na sua grande maioria, 96% aí, ele é desmatado por uma atividade produtiva, normalmente agricultura ou pecuária, predominantemente pecuária, produção de commodities, carne ou grãos predominantemente. E aí quando eu falo desmatamento, é aquele desmatamento a corte raso, que a gente elimina toda a floresta. E, para além disso, ainda tem outros processos de degradação, de remoção parcial da floresta. Bom, por que isso é importante? Isso é importante porque também ajuda a gente a entender o problema e
construir a solução, as estratégias de como se vai atacar esse problema sob o viés da criminalidade. Sempre lembrando e nunca desprezando, né, você tem outras soluções, outras políticas públicas que no seu conjunto contribuem para, no todo, resolver o problema do desmatamento na Amazônia ou de outros biomas também, né. Uma outra particularidade, né, sem olhar muito para os dados, mas de maneira geral, todo esse desmatamento, 60% dele, ou 50% dele, se concentra em 22 municípios. Tá? Então, você tem, em alguma medida, um problema mais concentrado. Concentrado com certo sofisma. Por quê? Porque muitos desses municípios são municípios de grandes extensões territoriais, né? Aí é uma lógica da probabilidade, né? Maior a extensão, maior a probabilidade, e isso também está associado a outros eixos, outros vetores, né, de vias, infraestrutura de desenvolvimento. Bom, agora eu entro propriamente um pouquinho mais nesse papel do IBAMA, dado esse contexto. Nesse processo de transição de governos, né, e a ciência mostra isso muito claramente, toda vez que você tem uma transição de governo, você tem às vezes uma queda na atuação em algumas políticas públicas, tem um processo de reconstrução, né, de reformulação de equipes, né, tem vários papers que apontam um pouco isso, e aí você passa a ter retomadas de políticas. Então, sempre existem alguns hiatos sobre isso. Em particular, nesse momento, o que a gente vê e é notório por notícias, né, os órgãos ambientais no país eles passaram por um processo de desconstrução ou enfraquecimento, né, a gente usando palavras um pouco mais sutis, né? E como o governo ele veio num compromisso de efetivamente combater o desmatamento, né, buscar soluções de redução para atingir em 2030 o desmatamento zero, há uma grande expectativa, uma grande cobrança e há uma necessidade de que os órgãos ambientais agissem rapidamente para tentar mudar esse cenário de tendência de crescimento que vinha ocorrendo nos últimos 4, 5 anos, né? E como que a gente faz isso? Olhando para a capacidade instalada institucional. Aí é a realidade que se impõe, né, para além de todas as nossas abordagens teóricas, né, do que a literatura, do que a ciência nos ensina, né? Então, nós escolhemos algumas premissas que nos balizaram para definir uma estratégia institucional, né, de atacar esse problema e buscar resultados a curto prazo, enquanto esse plano de ação que eu havia comentado, que o PPCD ele fosse construído e gradativamente fosse implementado. Tá? Então, nós desenhamos ações de maior impacto, que gera efeito dissuasório, aí sempre numa perspectiva da infração, da ilegalidade, né? Nós pensamos ações que gerassem efeitos mais imediatos e não de médio e longo prazo, tá? Pensamos ações que elas pudessem ser frequentes, principalmente nas zonas mais críticas, a ideia de fazer mais com menos, né? Ampliação dessas ações, olhando pela perspectiva da comunicação social, aí um pouquinho da abordagem da economia comportamental, da psicologia comportamental, é ter o viés da disponibilidade em escala, ou seja, é você agir e demonstrar para a sociedade que está agindo para demonstrar que o Estado está presente. E isso afetar a percepção ação de combate à impunidade, acabou a impunidade. Então tem uma lógica por trás disso. E por fim, obviamente, factível, viável dentro da capacidade instalada da instituição. Por que isso? Como havia comentado, o IBAMA e outros órgãos ambientais passaram por um processo de desconstrução, de enfraquecimento, limitação de força de trabalho, né, redução de recursos orçamentários, outros insumos e condições de trabalho. Nós tínhamos que desenhar uma estratégia que ela, de fato, fosse eficaz com os meios disponíveis. E aí, nesse contexto, nós elegemos 5 linhas de ação, tá? Pensando nessas premissas, nesse diagnóstico, nesse contexto e com aquilo que a gente consegue trabalhar. Tá? Uma abordagem olhando para medidas cautelares dentro do rito punitivo que se pudesse estabelecer, né? A lógica punitiva de qualquer instrumento coercitivo é punir alguém, ou seja, para você criar um medo naquela pessoa de que se ela comete uma infração ela é punida e também para que esse medo ele se estenda a seus pares que às vezes estão sujeitos ou são potenciais infratores ou podem cometer essa infração. Então isso de maneira muito genérica a gente chama isso de dissuasão, tá?
Então, e o Estado emprega isso de maneira legítima. Tá? Então, esse é um medo legítimo. O instrumento coercitivo, de maneira geral, ele opera dessa forma. E aí, hoje, numa abordagem mais moderna, se existem outros mecanismos de superar esse instrumento coercitivo, com medidas preventivas, né? Então, acaba tendo outras abordagens. Mas, enfim, essa é a lógica. Então, a ideia é investir em medidas cautelares, medidas rápidas que pudessem ter esse efeito. A apreensão de produtos de infração ambiental é uma medida cautelar também, mas tem impacto imediato, né? Afeta o bolso, afeta o capital, os ativos do infrator, principalmente os grandes infratores, que é aqui que a gente direciona um pouco da estratégia. A inutilização da infraestrutura dos infratores, além de você descapitalizar, você incapacita o infrator de cometer infração, né? Sobretudo em terra indígena, e mais adiante eu vou detalhar isso para a gente compreender melhor. O bloqueio de produtos florestais ilegais, que isso é um fator da microeconomia e da mesoeconomia local, que dialoga com o desmatamento também. Então, cortar esses fluxos financeiros com dinheiro rápido que se tem, roubando, extraindo madeira de terra indígena, unidade de conservação de área protegida. E, obviamente, por último, aí, voltando novamente com a influência da percepção pública, é a presença em algumas áreas críticas na Amazônia, para dizer, o Estado está presente, muito conectando algumas teorias criminais, aí, de teorias de janelas quebradas, com um grande desafio, né? Se você falta gente para trabalhar, você, obviamente, que você também não pode ter muita gente em alguns lugares estratégicos. Enfim, bom, e aí nós começamos a montar essas estratégias de fiscalização para proteger o território, a floresta amazônica, né? Então, a primeira abordagem é pensar um pouco mais moderna a gestão pública. Além de você ir fiscalizar presencialmente, que é aquilo que a gente está mais acostumado, né? É usar das tecnologias, das informações disponíveis para a gente poder fazer essa fiscalização remota. Então, o IBAMA já tinha iniciado um projeto, um trabalho piloto em 2016, chamado Operação Controle Remoto. Isso em 2019 até 2022 foi descontinuado. Então, nós retomamos esse modelo de trabalho, amplificamos, utilizamos as lições aprendidas e, na prática, o que a gente faz, né? Não é muito diferente que os órgãos de controle de trânsito fazem, né? Mas o que a gente pega? A imagem de satélite, né, com as informações ali sobre o ocorrido desmatamento, cruza isso com informações se teve ou não autorização daquele desmatamento, isso é uma obrigação de checar, de verificar, né? Cruza com outras informações de domínio territorial, quem ocupa aquela área, quem tem poder de mando, de influência e decisão sobre aquele território. Aí são as informações fundiárias, cadastro ambiental rural, que foi criado lá em 2012, né, um instrumento importante de gestão ambiental, né? E aí, caracterizada a infração e o infrator, né, você estabelece as medidas cautelares e as medidas punitivas. Mas uma medida mais importante que a gente faz aqui é a medida do embargo, né, que é um ato que você declara que aquela área não pode ser utilizada, tem que recuperar a vegetação, né, e quem comprar produto ou financiar a produção naquela área também é um infrator, qual risco de ser punido, apreendido produção em produto. Tá? E isso tem um alto efeito dissuasório, né, tem um grande efeito dissuasório. Por quê? Né, o Brasil hoje, quanto que foi anunciado o último plano safra aqui? Acho que 300 bilhões, não é isso? 300 e poucos bilhões, né? Então, a gente tem um volume da agricultura que ela é financiada, né, por políticas públicas, né, ou por outros canais. Então, à medida que se embarga a área, você cria uma restrição econômica ao infrator que ele obtenha crédito para produzir ilegalmente. Esse é o primeiro ponto. Então, isso tem um efeito prático. Por quê? Porque a entidade financeira ela vai checar essas informações. 2, tá? Quem for comprar produto dessas áreas, ele tem a obrigação de checar se a área que ele está comprando, se ela não tem embargado, se ela não tem uma restrição ambiental, né? Essas informações estão públicas, estão disponibilizadas publicamente em áreas, nos sites aí do IBAMA, dos órgãos ambientais, né? Então, a lógica aqui é criar essa restrição econômica para que o crime não seja vantajoso, o crime não compense. Né? Essa é um pouco dessa lógica e é um efeito imediato. Eu não tenho como financiar ou não vou ter como vender, então eu vou desestimulando. E sempre lembrando, aqui nós estamos olhando grandes infratores. Nós temos uma camada de infratores menores, né, que o processo de mudança de comportamento não é necessariamente mais eficaz pela via coercitiva, né? Por outros mecanismos talvez seja mais eficaz. Enfim, né? Então, nós avançamos significativamente nessa estratégia, que é 5 vezes mais
mais barata para o orçamento público, né, para a despesa pública, e 10 vezes mais produtivo do ponto de vista da escala de trabalho, né? Então, em 4 meses, nós conseguimos embargar aí mais de 280 mil hectares de áreas desmatadas legalmente, né? Se a gente olhar para o desmatamento de 2022, tem 1.100.000 hectares que foram desmatados ilegalmente, aproximadamente. Então, quase um terço, comparativamente, a gente já conseguiu caminhar para um rito de punição, de responsabilização e da restrição econômica para que o crime não vai valer a pena. E aí existem algumas outras medidas que são complementares ali, as autuações, multas, assim por diante, né? Mas esse elemento do embargo é um elemento que traz alta restrição e limitação da atividade ilegal. Uma outra abordagem aqui, né? E aí a gente sempre traz isso. Não adianta querer fiscalizar tudo, autuar tudo que existe ilegal, se você não consegue dar uma consequência prática punitiva. Imagine, eu acho que quase todo mundo aqui é motorista, suponho, mas imagine a gente, né? A gente aqui, Brasília é um lugar que tem acho que 600, 800 aí, controles de velocidade, né? Então, de vez em quando a gente comete equívoco ali, passa, tem um excesso de velocidade, eventualmente estacionou num lugar que não devia, ali nas comerciais, naquela famosa fila dupla, né? E toda vez que a gente é multado por algo de trânsito, sempre tem a reflexão aqui, putz, a multa é pesada, vou perder ponto na carteira, vou ter uma restrição de direito de dirigir, que vai limitar todo mundo que mora em Brasília, né? Porque a locomoção aqui, se não for pelo meio próprio, é um pouco mais complexa, né? Então, você não precisa punir todo mundo, você precisa ter a perspectiva que você vai punir algumas pessoas e que as outras sempre estão em risco. Agora, se você quer punir todo mundo e depois não dar consequência à punição, o que você traz no inconsciente do infrator? Ele vai ter aí a certeza da impunidade, né? Então, a estratégia sempre é fazer direcionado a elos, a regiões críticas, mas com muita eficácia. E aí essa outra estratégia aqui é a estratégia de apreensão do produto da infração, né? Antes eu falei que a gente embarga a área porque ela é um produto de um crime, de uma infração, de uma irregularidade. Então, quando essa área está embargada, a vegetação tem que estar regenerando ali, o processo está rodando, talvez se ele ganhar o processo onde ele está sendo acusado de crime, ele possa usar a área, mas normalmente, né, materialmente, é muito difícil isso. E as pessoas não respeitam esse embargo. Então, o que se faz? Nós definimos uma estratégia de apreender o produto que está nessa área embargada, tá? E o principal produto da área embargada é o gado, porque é a principal atividade que motiva o desmatamento da Amazônia, tá? E porque isso tem eficácia para o controle do desmatamento, né? Além de ter escala, que é uma das nossas premissas, né? Muitos infratores sobre isso, tá? O boi vale muito. Em 1 hectare tem uma cabeça de gado e esse boi gordo, adulto, aí no mercado vai valer, estou generalizando, R$8.000. Se a gente fosse só aplicar a pena de multa, que é R$5.000, né, de maneira muito simplória, né, talvez o crime compensasse, porque ainda você lucra R$3.000 ali pagando a multa e ainda vendendo o boi depois, né? Então, isso traz um alto efeito dissuasório. Tem uma complexidade, uma complexidade logística. Você fala, aprende e o que você faz com esse boi? Como é que você aprende, como é que você transporta? Mas isso faz parte do jogo. Então, nós montamos operações em algumas áreas estratégicas na Amazônia e estamos retirando esse gado. Nesse exato momento, se vocês derem uma googada aí, ou olhar no Jornal Nacional à noite, vocês vão ver que a gente está retirando o gado lá de uma terra indígena, lá no estado do Pará, chamada Itunatatá. Terra indígena que foi invadida, grilada, tem um monte de boi, indígenas ameaçados e expulsos assim por diante. E é uma estratégia que, quando a gente correlaciona com áreas com desmatamento, tem alta eficácia, né? Ou seja, para o desmatamento de fato. Isso aqui é onde? É na Itunatatá? Não é na Itunatatá, mas é ali perto, é Pacajá. Até um sobrevoo aqui de drone que a gente está fazendo o reconhecimento do gado, contando o gado aqui para fazer a apreensão. Mas, enfim, tá? Então, nós já estamos aí num caminho aí de apreensão aí de cerca de 3.000 cabeças de gado. Isso, na verdade, não é muito perante o rebanho na Amazônia, mas só a perspectiva, a ameaça de você perder esse gado, você acaba trazendo muito efeito prático, né? Adiante. A outra linha de ação que eu falei é a linha de bloquear, de combater a ilegalidade e as fraudes de produtos florestais. No Brasil, de maneira muito geral aqui, existe uma regra de que você pode e até deve, tá? É uma
prática de bioeconomia é você fazer exploração madeireira, extrair madeira de maneira sustentável da floresta. A gente chama aqui disso de plano de manejo florestal sustentável. Tá? E aí tem uma regra de controle que se faz um controle de cadeia produtiva, quase como se fosse uma rastreabilidade. O que ocorre? Ocorre que essa exploração é sistematicamente fraudada. Tá? Sistematicamente fraudada. Então, existe muita madeira ilegal sendo comercializada, é como se a gente tivesse muito crédito, dinheiro ilegal, virtual aí sendo comercializado. E aí nós definimos algumas estratégias de análise de dados. Né? Então, o trabalho aqui que a gente pega o servidor que tem um perfil mais habilidoso de análise de dados, e a gente identifica essas várias fraudes por meio de sistemas, né? E monta esses bloqueios, elimina esse crédito espúrio, essa madeira virtual que vai esquentar a extração de madeira de áreas protegidas, de terras indígenas. Tá? O que nós conseguimos fazer até o momento? Tá? Nós temos aí mais de 300 empresas sob investigação, né? Mas o dado mais importante, nós conseguimos bloquear, impedir que fosse comercializado quase 2 milhões de metros cúbicos de madeira ilegal. Tá? Isso, se a gente for transformar em área desmatada, né, um equivalente seria talvez em torno de 30 a 50 mil hectares. Né, 30 a 50 mil campos de futebol em área desmatada. Se a gente for considerar que só a madeira explorada seletivamente da floresta ali, ralhada, seria cerca de 150 mil hectares. Né? Se a gente considerar que o preço médio da madeira serrada é R$2.000 o metro cúbico, tá? Esse montante de madeira ilegal impedida de ser comercializada, nós estamos falando de 4 bilhões de reais. Tá? Então, tem uma economia do crime por trás disso, e não é pequena. Tá? Enfim, e aqui por quase penúltimo, tá? Uma outra atuação forte nossa é a atuação na proteção dos territórios indígenas. Os territórios indígenas no país representam 14% do território, aproximadamente. Na Amazônia, né, em particular, eles têm, né, todos aí têm extensas áreas de floresta, tem problemas de desmatamento, roubo de madeira, caça, pesca, poluição, tem vários problemas, mas, sobretudo, o que se acentuou nos últimos anos é o problema do garimpo ilegal da extração de ouro, né, que envolve mercúrio, revolvimento de solo, poluição, enfim, uma complexidade. O caso mais emblemático disso tudo é a terra indígena Yanomami, né, muito visualizada pelas notícias e tudo mais, mas nós temos aí dezenas de outras terras indígenas na Amazônia, pelo menos o IBAMA só esse ano atuou em 109 terras indígenas, né, algumas com uma situação mais crítica ou menos crítica, né? E aqui a estratégia de trabalho é uma estratégia um pouco diferenciada, né? Olhando lá no início que eu falei da premissa de inutilizar equipamentos dos infratores, né? Aqui, sempre com respaldo legal, existe uma lei que prevê isso, que a gente se utiliza, né? Você destrói e inutiliza equipamentos e a infraestrutura utilizada na infração. Tá? É o avião que leva mercúrio e traz ouro da terra indígena, é o combustível que está lá, é a embarcação, é o motor que está usando para fazer a escavação de barranco, assim, as dragas, as balsas e assim por diante. E por que isso é importante? Primeira coisa, descapitaliza o infrator. Ele perde o ativo, ele teve investimento atrás daquilo. Então é um fator de desmotivação. Tem infrator que vai gastar dinheiro e vai continuar a tentar investir. E o outro elemento é que você incapacita, porque você tira esse meio da produção ilegal. Tá? Mas não dá para retirar isso, não dá para retirar... Gente, quando a gente está falando de Amazônia, principalmente em terras indígenas, regiões isoladas, não há logística que suporte isso adequadamente. E há muitos desses equipamentos que eles legalmente não são nem usáveis. Né? A gente fala, mas não pode tirar um avião, doar para alguém? Avião de garimpo são os aviões que andam com a maior precariedade, são os casos que é onde mais tem acidente, assim por diante. Então, assim, tem um conjunto de elementos que inviabiliza essa atuação. Então, o IBAMA tem uma atuação forte no combate desses garimpos ilegais, sobretudo em terras indígenas e outras áreas, e uma das estratégias é dar foco nessas medidas de inutilização e destruição dessa estrutura, desses equipamentos, porque tem eficácia, tem resultado prático. Aí eu vou só dar um dado. De 6 de fevereiro, quando a gente iniciou o trabalho nos Yanomamis, até 30 de junho desse ano, nesse período,
reduziu em 82% a ocorrência de novas áreas de garimpo, ou seja, desmatamento para ter um novo garimpo. Tem garimpeiro lá ainda? Tem que ser retirado, tem muito garimpo lá ainda, mas reduziu significativamente isso. Tá? E não é um processo fácil de retirar 20 mil garimpeiros de uma terra indígena, onde você está ganhando muito dinheiro, mas muito. Uhum. Bom, adiantando aqui um pouquinho, mas aí, Jair, e aí, enfim, né, o que isso, que resultados que tudo isso está contando aqui nos leva, né? É quase uma prestação de contas, né? Um relatório de prestação. Eu diria que eu resumiria isso naquele gráfico lá em cima. Aquele gráfico lá em cima, né, aquelas linhas, aquela linha em vermelho, é a ocorrência do desmatamento na Amazônia de janeiro até julho desse ano, esses 7 meses. Então, nós tínhamos aliás, se estende aí de vários anos, estou comparando vários anos, até 2019, ali, eu acho que estou olhando ali, no recorte de janeiro a julho. Então, nós vimos com um desmatamento, até na subida, lá tem um calombozinho subindo. Como nós temos com essas medidas, com essas estratégias de atuação para proteger a floresta, evitar que o desmatamento ocorra, né, que são nossos indicadores de fiscalização em verde, em azul, em amarelo. Né? A gente chama de o famoso gráfico boca de jacaré. Né? Você aumenta esforço e resultado de fiscalização e, por outro lado, você reduz, né, você reduz o desmatamento. Então, essa é uma demonstração material, né, e com todas as relações causais ali, né, do efeito prático desse instrumento de proteção ambiental, que são as medidas coercitivas. Né? E aí a gente vê um pouquinho aqui, né, nesses outros gráficos, são dados parciais de alerta de desmatamento. Esse primeiro gráfico aqui, vocês não devem estar enxergando os números, né, mas o desmatamento da Amazônia ele é medido de agosto de um ano até julho do outro ano. Isso tem a ver por conta da cobertura de nuvens, imagens de satélite ópticas que permite medir esse desmatamento. Então, não é um ano calendário normal, mas é um ano que a gente chama ano PRODES, aí, que é do projeto de monitoramento. Então, de agosto a dezembro do ano passado, né, final de feira, né, a xepa ali, o desmatamento na Amazônia ele aumentou, né, a partir desses alertas, 54%. É o maior aumento, acho que talvez, aí, dos últimos 10 anos. Tá? A partir de janeiro, né, desse ano até julho, quando você implementou novas medidas, novas estratégias emergenciais, a ideia é estancar a hemorragia até onde se coloque políticas estruturantes, né, se obteve uma redução aí de 42% e meio. Tá? O dado definitivo, concreto, material, ele deve ser divulgado pelo INPE, né, no início de novembro, mas nós temos uma expectativa de o número final definitivo de uma redução bastante importante, ou seja, a gente alterna a tendência que era de aumento do desmatamento para a redução do desmatamento. Tá? E isso significa o quê? Menos floresta no chão, menos gás de efeito estufa, no contexto geral, o país contribuindo para o cumprimento dos seus compromissos internacionais, mas, sobretudo, né, isso em curto, médio e longo prazo, isso acaba trazendo benefícios práticos à vida de todo mundo. Né? Sobretudo quando a gente fala de mudança do clima, é o momento que a gente vive. Né? Brasília choveu essa semana, choveu? Pode ser um fenômeno isolado, eu não vou aqui também explorar isso demais, né? Mas há quem diga que isso faz parte dos processos de alteração do clima, dessa dinâmica. Tá? Nem todo fenômeno climático, enfim. Né? Mas é isso que a gente está vendo, eventos extremos, né? Seca num lugar, chuva em outra, El Niño, Laninha, enfim. Tem vários eventos que estão alterando essa dinâmica e, obviamente, que vão afetar principalmente os mais vulneráveis. Bom, pessoas... Eu já dei uma esticada no tempo aqui, eu sei que hoje é sexta-feira. Se eu falar aqui de Vasco, de Flamengo, de Botafogo, eu acordo todo mundo, né? Mas não é isso que eu vim falar, eu preciso manter a atenção de vocês, mas é um pouquinho da mensagem que eu gostaria de trazer. Olhando assim num contexto maior, para um contexto mais operacional, de como a gente implementa, operacionaliza instrumentos de gestão ambiental que contribuem para a gente evitar
o desmatamento ilegal, as práticas ilícitas que afetam a floresta amazônica, mas afetam outros biomas também, né, e que contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, que vão contribuir definitivamente para a alteração do clima no planeta. Né? E o paradigma da emergência climática ele é considerado como o paradigma da emergência do planeta. Né? Nós, de fato, temos dados robustos, concretos, que o clima e a temperatura do planeta está mudando e nós temos consequências negativas futuras. Né? Então, esse é um pouquinho do nosso papel enquanto instituição pública, né? De trazer como resultado, como valor social, aí, como produto social. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Eu me coloco à disposição para questionamentos, mas vocês administrem o tempo, as necessidades e as curiosidades. Se também não houver questionamento, também está tranquilo. A gente pode marcar um outro encontro um outro dia. Muito obrigada, Jair. Eu acho que o nosso tempo está bem em cima. A gente te agradece muito. E encerramos aqui, então. Foi realmente muito enriquecedor, né, saber aí do trabalho do IBAMA. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a todos e todas. Lembrando que o conteúdo desse evento vai ficar disponível no site da UEI. Encerramos por aqui esse encontro tão necessário, engrandecedor para todos. Convidamos os aqui presentes para participarem do coquetel que será servido aqui fora do auditório. Uma boa noite a todos. Obrigada.